Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de probabilidade estatística, no caso a aula 5, tá? Nessa aula 5 a gente vai dando continuidade, então, à questão da amostra de dados, né, que nós começamos a ver na aula da semana passada, na qual a gente comentou, então, a questão sobre as tabelas de frequência, né, para dados discretos e para também as variáveis contínuas, na qual são necessários agrupamentos. Né? Lembrando que a variável discreta ela também pode, né, ser agrupada desde que o conjunto seja muito disperso, você tenha uma quantidade muito grande de dados e eles têm uma variabilidade muito grande. Tá? Então também é recomendado a questão de arredondamento. Tá? Então, para esse pré-aula, né, este primeiro vídeo, nós vamos estar falando, né, ou dando continuação a alguns critérios, algumas observações que faltou eu falar na aula passada, tá? E também mostrar como é que a gente organiza esses dados utilizando o Excel, tomando cuidado com a ferramenta ali da tabela dinâmica, que infelizmente ela é um ótimo recurso, mas ela é um ótimo recurso para dados discretos. Para contínuos ele tem um pequeno probleminha que é o que eu vou comentar, tá? E em sequência a gente vai estar falando sobre a apresentação de dados de forma gráfica, né? Então, trazendo algumas formas gráficas de representação desse conjunto de dados, certo? E depois, no momento síncrono, a gente vai estar conversando, né, falando sobre como calcular as medidas de tendência central, assim como as medidas de dispersão, tá? Para quando os nossos dados já estão organizados em tabelas de frequência, né? Que a gente viu ali como fazer isso, mas para dados brutos, né? O conjunto de dados está aqui, todo ele, como calculo média, moda, mediana, desvio padrão, variância, coeficiente de variação sobre esse conjunto. Tá? Quando esses dados já estão agrupados ou já estão dispostos em uma forma de tabulação, aquelas fórmulas elas sofrem pequenas alterações e a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Tá? Então vamos lá, gente. O que faltou, né? Faltou comentar para vocês alguns outros critérios adotados. Mas critérios adotados para quê? Para a gente definir o número de classes, né? Quando a gente vai gerar, então, essa tabela de dados agrupados para variáveis contínuas ou para uma grande quantidade de dados discretos. A gente viu a regra da raiz, né? Que eu tiro a raiz quadrada de n, né? Ou seja, do tamanho da minha amostra. E ela é um bom valor. Tá? Agora, Sturges, ele também diz, tá, que quando essa amostra ela for uma amostra grande, e ele considera uma amostra grande maior que 70 dados, tá, a gente pode utilizar a seguinte expressão para definir este número de classes. Tá? Então, K, o número de classes, vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o log de base 10 de n, que é então o tamanho da minha amostra. Tá? No caso do exemplo que a gente fez na aula passada, a gente estava com 48 dados. Então, pela regra de Sturges, a gente tem 1 mais 3,3 log de 48, tá? Que vai dar 1 mais 3,3 vezes 1,68, 12,41, que vai dar K, então, igual a 6,548, aproximadamente 7 classes, tá? Então, arredondando para 7 o número de classes. Tá? Que é muito próximo do valor que nós chegamos com a raiz, né? A raiz quadrada de 48 também dava 6, alguma coisa, que é um valor muito próximo de 7. Então a gente dividiria em 7 classes o nosso conjunto. Né? A amplitude de classe é a amplitude total dividida pelo número de classes, então isso não muda. Perfeito? Só esse critério de Sturges, então. Passou de 70, use o critério de Sturges, tá? Mas qual que é a importância disso, tá, gente? A quantidade de classes, ou formas de definir a quantidade de classes, ela é importante para que eu não tenha, na hora que eu fizer essa organização do meu conjunto, né, dados que estejam muito compactados, ou seja, uma quantidade pequena de classes faz com que os dados fiquem muito juntos, né, fiquem muito aglomerados dentro de uma classe, não muitas vezes refletindo realmente a dispersão desses dados, tá? E se eu tiver uma quantidade muito grande de classes, os meus dados vão ficar muito dispersos, ou seja, eu vou ter classe com
pequenas quantidades de dados, tá? Então ali tem uma ponderação para que fique um número legal para essa distribuição ela ocorrer de forma plena, né? Que traga toda a intenção no nosso conjunto, certo? Então, temos aqui alguns critérios práticos que podem nos ajudar aí a definir quantas classes são ideais, tá? Então, por critério prático, como eu estou dizendo, normalmente é bom que você trabalhe entre 5 e 15 classes, tá? Mas ali também vai da questão de qual é o melhor critério, se é o critério da raiz, o critério de Sturges, tá? Você utilizou, também vai um pouco do bom senso, né? Você olhar ali que você tem classe com pouca frequência ou uma frequência quase nula, ou seja, aquela classe ela não é interessante, tá? Então, vai também disso, mas um parâmetro é de 5 a 15, mínimo 5, máximo 15, tá? Mas lembrando que você tem os critérios ali para fazer essa tomada de decisão, certo? Outra observação é a questão sobre a amplitude da classe, que é o valor de H, tá? Que como ele pode ser arredondado, você pode ter a seguinte ocorrência. A gente definiu, por exemplo, que vão ter 5 classes. Só que eu defini um valor de H arredondado e na hora que eu fui começar a criar a classe, né, pegando o limite inferior da primeira ao menor valor, mais a amplitude, gera o limite superior. A segunda classe é o limite superior da de cima, mais a amplitude, é o limite superior da segunda. E a gente vai fazendo essa construção. Isso pode acontecer, né, dependendo da forma que foi arredondado o valor de H, tá, que nós tenhamos uma classe a mais do que a gente definiu inicialmente ou uma classe a menos. Isso é normal acontecer, tá? Principalmente por questão então ali do arredondamento que vai influenciar nesse número de classes, tá? Às vezes você vai lá, é 7,8, você arredonda para 8, né? Só de você pensar ali, a cada 5, né, você considerou 0,2 a mais, então isso pode estar te gerando uma quantidade de classes maior, né, ou menor, tá, em relação ao quanto você precisaria, tá? E os critérios adotados para determinar intervalo de classes, eles não são rígidos, tá? Então eles podem ser adaptados ao contexto em que estão sendo utilizados. Tá? E depois, né, então eu vou estar falando da representação gráfica, tá? Mas antes disso, vamos lá para o Excel, vamos construir aquela tabela de frequências, tá? Para variáveis contínuas que eu não consegui fazer com vocês durante a aula, tá? Então eu tenho aqui uma tabelinha de frequências, né? Na verdade, uma tabela de temperatura, que é a tabela de temperatura do exercício. Então, note que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, tá? E por 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Então, 8 vezes 6, nós temos um total de dados que é 48. Então, eu já vou até aqui no N aqui colocar que ele é 48 dados, né? Note que eu já coloquei aqui na tabela a temperatura e a frequência, coloquei aqui a amplitude, número de classes, que é o que a gente vai estar trabalhando. Então, ele tem 48 dados. Perfeito? Organizei esses dados. De que forma, gente? Aqui eu fiz aqui, ó, Ctrl C e fui dando Ctrl V para fazer aqui a construção, para gerar uma tabela de frequências. Como no momento eu não agrupei, não fiz nenhuma relação a isso, tá? Nós temos aqui 168 uma frequência, 172 uma frequência, 181 frequência 1, 182 frequência 2, né? E isso vai até o nosso último dado, deixa eu continuar aqui, né? Que é o 831, né? Com frequência 1, né? Então está totalmente aqui disposta, só dizendo a frequência. Eu comentei com vocês a questão da tabela dinâmica. Por que eu não vou usar a tabela dinâmica? Né? A tabela dinâmica eu selecionaria todos esses dados, né? Viria aqui em inserir, tabela dinâmica, peço para ele abrir uma nova planilha e vou colocar assim que eu quero que ele marque a temperatura, ela esteja nas linhas, né? E eu quero que ela marque a frequência. Tá? Então ele já cria para nós essa tabela de dados dinâmica. Vamos deixar ela aqui para a gente conversar dela daqui a pouco, tá? Bom,
temos essa primeira organização. Agora, amplitude. Como que a gente calcula amplitude? Amplitude é o maior valor do conjunto menos o menor valor do conjunto. Tá? No caso, aqui eles já estão organizados de forma crescente. Então, seria o 831 menos o 168. Tá? Mas se eu quiser, se eles não tivessem organizados, eu poderia usar aqui o Excel, falar para ele, olha, eu quero o maior valor, tá? Deste conjunto de dados, seleciono a minha tabelinha de temperaturas, ponto e vírgula 1, que eu quero o primeiro maior, tá? Menos o menor, abro parênteses, seleciono também a nossa tabelinha, né, o nosso conjunto de dados, ponto e vírgula, digo que eu quero o primeiro menor, fecho parênteses. Ele vai me retornar, então, que a amplitude do nosso conjunto é de 63. Ah, então, do primeiro até o último, eu tenho uma amplitude de 63. Como eu defino o número de classes? Como eu tenho 48 dados, eu vou usar o critério da raiz. Então, igual raiz de 48, que é a minha quantidade de dados. Ele vai gerar, então, 6,92. Quer dizer que a gente vai utilizar o número de classes K igual a 7. Tá? Eu coloquei aqui embaixo já fazendo o arredondamento. Ou poderia pedir para o Excel fazer o arredondamento, né, para mim aqui para 7 com uma casa decimal. Mas é interessante deixar para que a gente tome a melhor decisão. Tá? Então, 7. Agora, qual vai ser a amplitude de classe? Como que a gente define a amplitude de classe? A amplitude de classe, tá? Ela vai ser a nossa amplitude total, no caso 63, dividido pelo número de classes que a gente vai utilizar. Então, no caso, 7. Tá? Selecionei as células. Então, a gente vai ter 9 de amplitude de classe. Tá? Então, a gente vai ter 7 classes, classe 1, classe 2. Então, note que I, né, é a classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Nossos valores de x que vão estar dentro, então, de um intervalo. Perfeito? Como que a gente vai definir esse intervalo? O primeiro intervalo, ele vai começar do menor valor, então 768, tá? E ele vai até qual valor? 768 mais 9, então a gente vai no 777, tá? Primeiro intervalo. Lembrando que ele começa no 768, mas não chega no 777. Vale lembrar disso. Tá? A segunda classe, ela vai começar no 777 e vai até mais 9. Né? Então, 777 mais 9 vai dar 781. Opa, 786, perdão. Tá? Então, nossa segunda classe. Nossa terceira classe, ela começa no 786 e vai, então, aos 795. Tá? Então, mais 9. Nossa quarta classe, ela começa no 795 e ela vai, então, aos 804. Tá? Nossa quinta classe, ela vai dos 804 até os 813. Nossa sexta classe não é igual? 813. Nossa sexta classe, ela vai então dos 813 até os 821 ou 22. E a nossa última classe é 822 até os 831. Tenho aqui então todas as nossas classes. Note que aqui coincidiu certinho, 831 é exatamente o último valor. Agora eu vou para as frequências, né? Qual é a frequência, então, dentro deste intervalo? Então, ele vai dos 786 aos 777. Então, eu tenho só esses dois valores. Então, minha frequência absoluta simples é 2. O próximo, do 777 ao 786. E eu tenho, então, estes valores aqui. Note, tá, gente, que o 86 não entra porque ele vai estar na classe de baixo. Então, eu tenho um valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, a frequência nesse intervalo é de 10.
Do 786 ao 795, 786, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, até o 794. Tá? Então, também tenho 10 dentro desse conjunto. Certo? Deixa eu colocar aqui embaixo só para a gente ter como base a soma. Né? A soma desses valores. O próximo intervalo é do 795 ao 804. 95 e 4, então 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então é até 84, eu fui até 803, tá? Então frequência 9. Do 804 ao 813, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dados, tá? Do 813 ao 822, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, tá? E do 822 ao 831, tá? Então, 1, 2, 3, 4 dados, tá? Então, a frequência de cada um desses nossos intervalos. Vamos ver se está tudo certo. O que é ver se está tudo certo? Lembra que se eu somar todas as frequências absolutas, elas têm que dar o meu total de dados, que no caso é 48. Tá? Daí depois, feito isso, a gente consegue a frequência relativa, né, se você quiser, a FR, a F em porcentagem, tá, a partir dos valores desses dados absolutos. E eu montei então a nossa tabelinha de dados agrupados aqui. Tá? Gente, por que não utilizar, como eu falei, a questão, né, da agrupamento de dados do próprio Excel, que é a tabela dinâmica? Então vamos ver, tá, gente? A gente viu que aqui a gente vai precisar de são 7 classes de amplitude 9. Né? Então eu veria que selecionaria esse conjunto de dados, né, naquela dinâmica que a gente montou, eu clicaria e pediria para agrupar. Pediria agrupar em quanto? Do 768 até o 831, certo? E eu fizesse isso por 9, né? Ou seja, utilizando 9, amplitude 9. E dou um OK. Ele vai gerar. Qual é a diferença? Que você vai estar trabalhando com até o 76, e o 76 está dentro desse conjunto, tá? E a próxima vai começar no 77, ele está trabalhando como variável discreta, né? Ou seja, do 76 para o 77 está sendo ignorado, do 85 para o 86 está sendo ignorado. Ele vai até o 85, depois ele salta para o 86. Então ele não dá a ideia de continuidade. Funciona bem para dados discretos, mas não funciona para dados contínuos. Tá? Vamos ver se ela ficou parecida. Ó, primeira classe 2, segunda classe 10, terceira classe 10, a próxima classe 9, 7, 6, 6, 5, 4 e 4. Aqui neste caso ela bateu, tá? Mas dependendo, né, quando tem valores com vírgula, né, valores decimais em si, provavelmente você possa observar uma diferença entre essas duas por questão dessa igualdade, né? Ou seja, e dados também que possam estar sendo desconsiderados. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui, eu volto então no próximo falando sobre os tipos de gráfico de representação de um conjunto. Tá? Grande abraço, até daqui a pouco. Fui!